Olá, queridos amigos. Hoje nós vamos falar a respeito do tema como vencer o medo de falar em público. Se você fizer uma pesquisa no Google e digitar lá qual é o maior medo das pessoas, você vai encontrar lá que, segundo uma pesquisa do jornal britânico The Times, o maior medo das pessoas é o medo de falar em público, superando até mesmo o medo da morte. Você já teve que falar em público em alguma situação, alguma vez? Você já teve que falar em público e você ficou preocupado, sem saber se iria dar conta, se iria ficar nervoso, como que as coisas iam acontecer? Você já passou por alguma circunstância assim? A verdade é que, se você ainda não teve a oportunidade de falar em público, se ainda não foi necessário você falar em público, saiba que em algum momento da sua vida vai ser preciso você falar em público. Quer você queira ou não, vai chegar o momento em que vai ser realmente necessário você falar em público. Daí a importância da gente estar preparado para essa oportunidade, para essa ocasião. É muito importante saber falar em público. A nossa vida é uma aprendizagem. Todos os dias a gente vai aprendendo algo novo. E a gente precisa também aprender em relação a este assunto. Existem pessoas que têm mais medo de um microfone do que de uma cascavel. Tem pessoas assim, tem mais medo de pegar em um microfone do que pegar em uma cascavel, né? Outro dia, um amigo, uma pessoa me falava assim, disse que preferia que alguém apontasse uma arma para ele do que ter que pegar um microfone e falar em público. Ele disse, olha, eu prefiro uma arma apontada para mim do que ter que ir falar em público. O assunto é sério, né? Realmente é um assunto muito sério. Penso eu que esse deveria ser um assunto ensinado nas escolas, porque a gente passa muito tempo na sala de aula e a gente aprende lá algumas coisas que a gente acaba nem utilizando aí no decorrer da vida. Eu já tenho mais de 20 anos que passei lá pelo ensino fundamental e o ensino médio, e lá a gente batia muito cabeça com aquelas equações, né? Equação do segundo grau, expressão algébrica, expressão numérica. E já se passaram aí mais de 20 anos e até hoje eu não me deparei ainda com uma situação da minha vida onde foi necessário eu ter que resolver ali uma expressão algébrica, uma expressão numérica, uma equação de segundo grau. São coisas que a gente acaba não utilizando na vida, enquanto que um assunto importante como esse, oratória, falar em público, não são ensinados nas escolas. Falando a respeito desse assunto, eu me lembro da primeira vez em que eu tive que falar em público. Eu tinha 15 anos de idade e ali o dirigente da igreja na qual eu congregava, um dia ele me chamou e disse, olha, nós vamos colocar o teu nome aí para você pregar aqui na igreja. Disse o dia, a data, tudo direitinho. E eu, como sempre gostei de desafios, aceitei. Mas depois eu comecei a ficar preocupado. Meu Deus, mas será que vai dar certo esse negócio? Nunca preguei, nunca falei em público, não tenho nenhuma experiência. E eu comecei a ficar preocupado e os dias foram se passando, aquele dia foi se aproximando. E aí um medo veio na minha mente, né, da minha cabeça. Eu tinha um medo específico. Eu comecei a pensar. O medo não era nem de eu me perder ali na apresentação do conteúdo, né, assim, de fugir, de dar um branco. Eu não estava com esse medo. O meu medo era das minhas pernas começarem a tremer. Olha só, né? E eu fiquei com aquele medo, aquele pensamento, ficava na minha mente, eu tentava esquecer. Aí eu pensava, mas se as minhas pernas começarem a tremer lá, no meio do povo, e as pessoas vão ver as minhas pernas tremendo, tremendo, e aí, será que esse negócio vai dar certo?
E eu tentava tirar aquela preocupação da cabeça e disse, mas as minhas pernas vai ficar tremendo lá no meio do povo, vai ficar feio demais. E aí foi então que eu tive uma ideia, né? Eu tinha uma calça que meu pai havia comprado para mim. A perna dessa calça era muito larga, né? Uma perna larga da calça. E aí eu pensei, disse, eu vou usar essa calça nessa ocasião. Porque as minhas pernas, na época, bem fininhas, igual uns palitinhos, né? E eu disse, eu vou colocar as minhas pernas lá na calça, a calça larga, né? E se as pernas começarem a tremer, as pessoas não vão nem perceber, né? Ninguém vai perceber que as minhas pernas estão tremendo, né? E assim eu fiz, e chegou tão esperado o dia, e não é que as pernas realmente tremeram lá, tremeram, não foi tanto, mas eu percebi que estava tremendo, mas quando começava a tremer, eu começava a me movimentar, gesticular, e imagino eu que as pessoas não perceberam, até que, por ter sido a primeira vez, até que eu me saí bem, né? Ali na apresentação daquela mensagem. Mas, meus queridos amigos, muitos são os medos, né? Quando é dada essa oportunidade, as pessoas realmente têm medo. Muitas pessoas têm medo. Eu me lembro do dia da apresentação do TCC, da monografia da minha faculdade, que muitos alunos ali, diante de um professor, uma professora de fora veio e tinha algumas pessoas convidadas para assistir. Nesse dia lá foi assim uma coisa que eu fiquei pensando, como que as pessoas têm tanto medo de falar em público? Pessoas que uns caíram os ombros, né, ficaram assim, outros choraram, outros ficaram vermelhos, outros ficaram amarelos, e era aquela angústia toda, aquele sofrimento. E aí eu lembro que não deu para a gente apresentar, todos os alunos apresentar naquele dia, e metade da turma apresentou em um domingo e a outra metade ficou para o outro domingo. E ali naquele intervalo os alunos se encontraram e aqueles que não apresentaram, que ficaram no domingo seguinte, perguntaram, e aí como que foi e tal? E eu me lembro da fala de uma colega, né? Ela disse assim, olha, foi horrível, é a pior coisa que já aconteceu comigo, é horrível, lá a gente chorou, lá a gente ficou amarelo, já lá a gente ficou vermelho, a gente se tremeu, caiu os ombros, é terrível esse negócio de apresentar monografia, esse negócio de falar em público é algo muito ruim. Então não é, a coisa realmente não é fácil, não é fácil. Mas é impossível? Não, a gente precisa aprender. Precisamos desenvolver essa habilidade de falar em público, porque realmente é algo muito importante. Me lembro também aqui da história do rapaz, que todas as vezes que ia pregar na igreja, ele tinha uma mania, ele desenvolveu uma mania, né? Quando ele começava a falar em público, que ele pegava o microfone, ele começava a fazer assim, com o ombro. Na hora que ele pegava o microfone aqui, que ele segurava, ele fazia isso com o ombro, ele levantava o ombro. E aí ele recebeu lá o convite para ir pregar na igreja, e ele começou a se preocupar. Ele disse, rapaz, como que eu vou fazer? Porque quando eu pegar o microfone, eu vou levantar aqui o ombro e vai ficar feio esse negócio. Aí ele teve uma ideia, né? Ele teve uma ideia, ele foi para dentro do mato, aí ele pegou um pedaço de pau, ele pegou um pedacinho de pau, assim como esse, né? Ele pegou um pedaço de pau, aí ele pegou uma faca, aí fez a ponta. Ele fez a ponta bem feitinha mesmo do pau, né? Aí ele foi para debaixo de uma árvore que tinha um galho assim, aí ele pegou aqui uma cordinha, né? Um cordão e amarrou o pau aqui com a ponta por cima do ombro. E aí ele simulou que estava com o microfone. Ele, ai meus irmãos, como é que tá? Aí ele, quando ele fez isso, a ponta estava aqui, ó. Aí ele já triscou aqui, aí ele baixou, né? Aí ele, eita, doeu aqui, ó. Aí ele, mas aí meus irmãos, é isso assim e tal. Aí ele puxou, quando ele puxou o ombro de novo, que furou um pouquinho de novo. Aí disse que ele ficava treinando, e todas as vezes que ele fazia assim, lá estava o pau, né? O espeto com a ponta, e ele triscava o ombro. Aí aquilo ele foi... Quando ele ia fazer, ele já pensava, opa, tem a ponta do pauzinho ali que vai me furar. E ali ele foi tirando aquela mania, né? Até que chegou o dia da apresentação dele, e ele conseguiu pegar no microfone sem fazer isso aqui, né?
Mas muitos são os desafios quando se fala em falar, quando se trata de falar em público. É muito medo, o desafio é muito grande, né? Cada pessoa tem as suas dificuldades. Meus amigos, vamos ficar por aqui nesse vídeo. Vamos gravar aí uma outra parte. A gente vai continuar falando aí desse assunto em uma outra oportunidade. Obrigado pelo seu apoio, obrigado pelo seu carinho. Continue conosco, você que chegou agora no nosso canal, que ainda não é inscrito, inscreva-se aí no nosso canal, deixe também aí o seu like. E você que já é inscrito, obrigado pelo apoio, obrigado por permanecer conosco. E você também tem medo de falar em público? Um abraço, até mais.